clima no CT Moacir Barbosa melhorou muito com a chegada do técnico Renato Portaluppi. Eu trouxe isso a vocês durante a semana, né? A informação que eu tive é que o clima melhorou 1000% se comparado ao que era antes com o técnico Fernando Diniz. Renato é um técnico que está testando ainda as variações e muda de olho, inclusive, no contexto da partida e do momento do time. Por exemplo, o Vasco tem jogo contra o Palmeiras nessa quinta-feira. Pode ter certeza que para enfrentar o Palmeiras, o Vasco vai entrar em campo com uma postura, com uma forma, com estilo. Contra o Cruzeiro no Mineirão, o jogo do domingo que vem, outra postura, outro estilo tático. Contra o Fluminense numa quarta-feira no Maracanã, é outro estilo tático, é partindo para cima, é um jogo mais de igual para igual. Então o Renato é um treinador que costuma, assim, variar. Ele costuma, assim, se adaptar, né, melhor dizendo, a cada estilo de jogo. E é uma semana muito decisiva. O Vasco vai a campo hoje no CT Moacir Barbosa, assim como também amanhã e quarta-feira. E a semana não é apenas decisiva por conta da partida que vai acontecer contra o Palmeiras nessa próxima quinta. É um jogo decisivo também, olhando para outros fatores, como, por exemplo, né, amigo torcedor Cruz Maltino, o fator mercado da bola. Os campeonatos estaduais, pelo menos os principais estaduais, eles acabaram, amigo torcedor. E agora, nesse momento, o Vasco da Gama volta mais do que nunca ao mercado, tem em mãos os nomes dos principais destaques dos campeonatos estaduais, os jogadores que conseguiram se destacar, conseguiram de fato ir bem, brilhar, aparecer, e diante da necessidade que o Cruz Maltino tem no mercado da bola, alguns jogadores que se destacaram aí em campeonatos estaduais pelo Brasil afora surgem como possibilidade para fechar com o nosso Cruz Maltino. Vasco tá de olho, o Vasco quer alguns nomes, já tem jogadores mapeados, o técnico Renato Portaluppi, inclusive, pediu alguns jogadores já à comissão técnica, tem as posições que são tratadas como grandes prioridades e o Vasco vai atacar o mercado, é claro, o diretor executivo Ademar Lopes, para achar esses atletas que Renato Portaluppi deseja no mercado da bola, né? Isso tudo passa, sem dúvida, por um trabalho de diretoria. O Vasco é um clube hoje que não está com dinheiro para fazer loucuras financeiras, vai naquele método, né, que vinha acertando no final de janela, jogadores livres no mercado ou por empréstimo. É assim que o Vasco da Gama vai conseguir contratar, de acordo com a visão de Carlos Amodeu, nesse momento CEO, né, da Vasco da Gama. Vamos embora então, né, amigos, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vasco, porque é uma semana decisiva, é uma semana muito importante para o nosso Vasco da Gama, uma semana em que na próxima quinta o Vasco enfrenta a equipe do Palmeiras dentro de São Januário. Até o momento mais de 10 mil ingressos já foram emitidos, ou seja, expectativa de caldeirão lotado, de casa cheia, né, dentro de São Januário. O Palmeiras, que é o atual campeão paulista, venceu ontem a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 2-1 e conquistou o tri não, porque ano passado não foi o Palmeiras que ganhou, né? Quem conquistou o tri foi outro clube aí. Mas enfim, o Palmeiras conquistou mais um título paulista na era, né, Abel Ferreira, que vem de fato, amigo torcedor vascaíno, colecionando, empilhando títulos no rival. Com relação ao amigo torcedor Cruz Maltino, né, a partir dessa próxima quinta-feira é uma grande preparação por parte do nosso Vasco da Gama. O Vasco trata esse jogo, sem dúvida nenhuma, né, como um jogo decisivo. É um jogo muito difícil, o Vasco tem um tabu muito grande contra a equipe do Palmeiras. O Vasco da Gama é uma equipe que não costuma vencer o Palmeiras, né, tem as suas dificuldades há anos, inclusive, que o Vasco da Gama não consegue vencer aí o rival. É um tabu de 11 anos sem vencer o Palmeiras. Isso, 11 anos completando agora em 2026. Ou seja, a última vez que o Vasco venceu o Palmeiras foi em 2015, há mais de uma década. Isso não pode existir. Isso não pode existir. Um clube do tamanho e da grandeza do Vasco não pode ficar mais de 10 anos sem vencer o Palmeiras. Então, é um jogo decisivo, a expectativa é grande que Renato Portaluppi tenha movimentado, né, o vestiário do Vasco e consiga mexer com esse grupo, mexer com esse elenco. Renato, ele quer muito, né, dar certo aqui no nosso Cruz Maltino, e o Renato está disposto a fazer o que for para que dê certo o seu trabalho no Vasco, né? E uma das suas primeiras ordens dadas, inclusive,
a esse grupo, a sua comissão técnica, é uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança tática, uma mudança de postura dentro das 4 linhas. O Renato quer um Vasco que contagie mais, o Renato quer um Vasco da Gama mais vibrante, inclusive isso passa muito até pelas mudanças táticas feitas por Renato Portaluppi. Você pôde perceber que no treino que aconteceu neste último sábado no CT Moacir Barbosa, houve a primeira grande modificação, né? Uma mudança no sistema de meio campo e no sistema ofensivo. 3 jogadores que eram considerados titulares no elenco Cruz Maltino, eles foram colocados no banco, time reserva, que é o Barros, o Rojas e o Brenner. 2 jogadores, o Brenner de 26, o Barros de 22, se eu não me engano, ou 21, e o Rojas de 23. Jogadores mais jovens desse elenco do Vasco foram colocados no banco de reservas por Renato Portaluppi, sem receio nenhum, inclusive disso, Renato Gaúcho tomou essa atitude. E a informação que eu tive é que o Renato nem sequer chegou para conversar, né? Porque, para quem é das antigas, tem muito vascaíno aí que é das antigas que vai gostar do que eu vou falar. Porque hoje tem muito jogador que... E é compreensível, tá? Que fica chateado. Pô, o Barros ficou chateado, com toda certeza, indo pro banco. O Rojas, com toda certeza, ficou chateado indo pro banco de reservas. O Brenner chegou para ser titular, com toda certeza, ficou chateado também indo pro banco de reservas. E a expectativa quando você tira um jogador titular da equipe e o coloca no banco é que esse atleta sinta. E muitos treinadores, no sentido, né, de preservar o clima, de manter o ambiente, faz o quê? Chega na chincha, chega no atleta e fala, ó, eu vou te colocar no banco, mas o motivo que eu vou te deixar no banco de reservas é por isso, isso e isso. No sentido de explicar ao jogador o motivo pela mudança. Só que a informação que eu tive é que o Renato não chamou para conversar, não. Mudou? Fica por isso mesmo. Para aqueles das antigas, né, que tem o tal mimimi, com o Renato Portaluppi não tem mimimi não, amigo. Tirou, é isso, aceite ou não, a decisão foi tomada. E o Renato tem, é claro, né, um motivo para essa mudança. O motivo de Renato Portaluppi para tirar Rojas, Brenner e Barros é no sentido de preservar os atletas, proteger os atletas das críticas que vem acontecendo, né? Jogadores jovens que, sim, por conta da jovialidade, são muitas vezes imaturos, precisam de cancha, e hoje o Renato entende que o Vasco tem que ter no seu time titular jogadores experientes, jogadores com cancha para segurar a pressão. Barros, Rojas e Brenner não são esses atletas nesse momento. Então, para preservar os jogadores e colocar dentro de campo quem está preparado para aguentar esse momento, Renato fez essas 3 alterações, deu a ordem e cabe hoje ao elenco Cruz Maltino com... Fala, torcida vascaína. Em busca de equilíbrio, Renato Gaúcho testa trio de volante no Vasco. A primeira semana de treinamentos do técnico Renato Gaúcho, de olho no confronto do Vasco contra o Palmeiras, foi avaliada como intensa nos bastidores. Após realizar diversas trocas de informações com a comissão técnica permanente, promover conversas diretas com atletas e aplicar orientações por vídeo, o comandante marcou o sábado com seu primeiro treino coletivo neste retorno ao Cruz Maltino. Um dos principais testes promovidos durante a atividade envolveu a estrutura tática da equipe Cruz Maltina. O comandante e a sua comissão técnica entendem que o time precisa apresentar um maior equilíbrio defensivo nos próximos compromissos. Para atingir esse objetivo, a solução imediata foi testar uma nova formação no meio de campo, utilizada por 3 volantes de ofício. A apuração divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa detalhou as peças escolhidas para essa mudança. O meio de campo, com Hugo Moura, Tietê, foram integrados imediatamente ao time titular. Por outro lado, o jovem Barros acabou sacado durante uma parte específica do treino, enquanto Thiago Mendes seguiu mantido entre os titulares. A escalação base testada no gramado contou com os seguintes nomes: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê, Nuno, David e Andrés Gomes. Apesar da formação, ainda é considerado cedo para definir o time titular definitivo e o esquema tático, que pode alterar entre um 4-3-3 e um 4-4-2. A equipe do Vasco terá mais 4 sessões de treinos até o duelo do dia 12, em São Januário, contra o Palmeiras. O Vasco pode ter novo titular. Ao completar o seu 4º dia de treinamento na instituição, Renato definiu um dos seus jogadores preferidos no elenco.
O jornalista Lucas Moreira revelou que David foi o atleta que mais impressionou o treinador neste curto período de avaliações diárias. O técnico gostou muito das características apresentadas pelo atacante, destacando alta intensidade física e o claro perfil de entrega nos treinamentos, qualidades para agradar um chefe logo de cara. O cenário atual é de que o comandante praticamente apadrinhou o atleta neste primeiro momento da temporada. A avaliação interna da comissão técnica entende que o atacante merece e obrigatoriamente deve receber mais oportunidades em campo. Essas foram as notícias do nosso Vasco. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo para não perder nenhuma notícia do nosso Vascão. Valeu!